Olá! Já parou para pensar o que exatamente é uma pessoa para a lei aqui no Brasil? A resposta, olha, é mais surpreendente do que a gente imagina. Vamos mergulhar juntos no Código Civil para descobrir como o direito nos define, sabe? No nosso primeiro respiro até o fim da vida. Preparados? Então, vamos lá. Para começar, vou lançar um desafio. O que um ser humano de carne e osso tem em comum com uma empresa gigante? Pode parecer que nada, né? Mas para a lei, a resposta é fascinante. Os dois são vistos como pessoas. E entender isso, nossa, muda tudo. E aqui estão os dois personagens principais dessa história. De um lado, a pessoa natural, que bom, somos todos nós. Do outro, a pessoa jurídica, que são as criações da lei, como as empresas, as associações. Parecem mundos completamente diferentes, certo? Mas eles dividem uma característica essencial que une os dois perante a lei. E o grande segredo está aqui, logo no artigo 1º do Código Civil. Ser pessoa para a lei não tem nada a ver com biologia, mas sim com capacidade. É a capacidade de ter direitos e de assumir deveres. É isso que conecta uma pessoa a uma grande corporação. No fim das contas, ser pessoa no mundo jurídico é poder entrar no jogo das relações sociais e legais. Ok, vamos focar primeiro na nossa jornada, a da pessoa natural. Como é que a lei nos acompanha desde o primeiro chorinho de um bebê até o momento final da vida? A resposta está toda desenhada no Código Civil. E quando é que essa jornada legal realmente começa? O artigo 2º é bem direto. A existência para a lei começa com o nascimento com vida. Mas aqui tem um detalhe incrível. A lei é tão protetora que mesmo antes do nascimento, o nascituro, ou seja, o bebê na barriga da mãe, já tem seus direitos garantidos desde a concepção. Bom, uma vez que a pessoa existe para a lei, ela já pode sair por aí fazendo tudo sozinha? Não, não, não. Não é tão simples. A lei cria o que a gente chama de níveis de capacidade. Como a gente vê aqui na tabela, com base nos artigos 3º e 4º, os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de exercer seus direitos sozinhos. Eles precisam de um representante, como os pais. Já entre 16 e 18, são relativamente incapazes, ou seja, precisam de uma assistente para os atos mais importantes. E então chega o grande momento, os 18 anos. É aqui que a chave vira de vez. A menoridade fica para trás. E segundo o artigo 5º, a pessoa finalmente conquista a plena capacidade. Pode tomar todas as decisões da vida civil por conta própria. Mas e se a pessoa não quiser esperar até os 18? Pois é, a lei prevê uns atalhos. São 5 caminhos para a chamada emancipação, que vale para quem tem mais de 16. Isso pode acontecer, por exemplo, pelo casamento, se passar num concurso público, se formar na faculdade, se tiver uma renda própria que garanta o sustento ou, claro, pela autorização dos pais. E assim como tem um começo, a jornada da pessoa natural também tem um fim. O artigo 6º é bem claro. A existência termina com a morte. Geralmente, a gente comprova isso com o atestado de óbito. Mas e se a pessoa simplesmente some? Aí a gente entra num terreno mais complexo, o da morte presumida. E a lei trata esses casos de desaparecimento com muita, mas muita cautela. O processo de ausência é bem gradual. Primeiro, nomeia um curador para cuidar dos bens. Anos depois, é aberta a sucessão provisória desses bens. E só depois de uma década, ou até mais, é que a morte é declarada como definitiva. É o jeito que a lei encontrou para equilibrar a esperança do retorno com a necessidade de resolver a vida que ficou para trás. Agora que a gente já entendeu esse ciclo da vida legal, vamos mergulhar numa parte que protege a nossa essência. Vamos falar de algo fundamental, os direitos da personalidade. Pensa neles como um escudo que guarda a nossa identidade e a nossa dignidade. O artigo 11 estabelece uma regra de ouro. Esses direitos não podem ser vendidos, não podem ser doados, a gente não pode nem abrir mão deles. Eles são parte de quem a gente é. Eles formam, de fato, um escudo protetor ao redor da identidade de cada um. E olha só a força que o artigo 21 dá para isso. Ele diz que a vida privada é inviolável. E isso não é só uma palavra bonita, não. Significa que a lei dá ferramentas de verdade para proteger a intimidade de cada pessoa contra qualquer tipo de invasão. E o que a lei protege exatamente? Bom, a lista inclui o nosso nome, a nossa imagem, a honra, a privacidade e até a integridade do nosso corpo. Cada um desses itens é um direito fundamental que a lei se esforça para garantir. Agora, vamos voltar para a nossa segunda protagonista. Lembra da entidade, da pessoa jurídica? Pois é,
Assim como a gente, ela também tem um ciclo de vida, com um nascimento e uma morte bem definidos pela lei. O nascimento de uma empresa ou de uma associação não é um evento biológico, claro, mas sim um ato formal. Como diz o artigo 45, a existência legal dela começa com o registro. É tipo o carimbo oficial que diz: pronto, esta entidade agora existe para o mundo do direito. E que tipo de entidades são essas? O artigo 44 nos dá uma lista. A gente está falando desde associações sem fins lucrativos e fundações até as sociedades, que são as empresas que a gente conhece, além de igrejas e partidos políticos. Todas elas são pessoas perante a lei. Agora, atenção para um conceito super importante. A lei separa o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios. Mas, e se essa separação for usada para cometer fraude? Aí o artigo 50 traz a solução. O juiz pode desconsiderar essa personalidade jurídica, ou seja, ele ignora essa separação para cobrar a responsabilidade direta dos sócios. É como se a lei levantasse o véu para ver quem está por trás da jogada errada. E assim como nascem, as pessoas jurídicas também morrem. Esse processo que o artigo 51 descreve se chama dissolução. A entidade não some de uma hora para outra. Ela entra num período de liquidação para pagar as dívidas, resolver todas as pendências antes da sua certidão de nascimento ser finalmente cancelada. Para fechar, tem um conceito bem prático que une essas duas pessoas. Afinal, para que os direitos e deveres funcionem, a lei precisa saber onde encontrar cada um, né? E a resposta para isso é o domicílio. E a comparação aqui deixa tudo bem claro. Para a pessoa natural, o domicílio é onde ela mora com a intenção de ficar. Já para a pessoa jurídica, tipo uma empresa, é o endereço da sede, onde a diretoria e a administração funcionam. É o endereço oficial para qualquer questão legal. E, assim, a gente completa essa jornada pela definição de pessoa no nosso Código Civil. Vimos como a lei estrutura a nossa existência, seja como indivíduos ou como parte de uma organização. Fica a reflexão final. Ao entender que ser pessoa é uma construção legal, uma ferramenta, como isso muda a percepção sobre os próprios direitos e deveres na sociedade.